Meus irmãos, nesta manhã nós iremos falar sobre uma missão quase impossível. Missão essa que o apóstolo Pedro, ele sugere para nós nesta manhã. E a palavra do Senhor que nós vamos ler se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, de 8 a 12. Quais serão estas missões quase impossíveis que o apóstolo Pedro sugere para nós nesta manhã? Vamos ver neste texto, 1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 12, diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois, para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, porque se algo tem nos levantado nos nossos dias de hoje, se algo tem nos erguido, se algo tem nos fortalecido, certamente, ó Pai, é a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, nesse dia venha falar no coração do Teu Filho, no coração da Tua Filha, em nome de Jesus. Que tudo, ó Pai, que for dito, que não seja da minha vontade, que não seja a influência do homem, mas que seja do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Missão quase impossível. Um dos temas mais relevantes da primeira carta do apóstolo Pedro justamente ele fala sobre a expiação de Jesus Cristo. Os judeus, eles comemoram um dia chamado Yom Kippur. Esse Yom Kippur é o dia do perdão e eles se baseiam justamente sobre a expiação de Jesus, o Cristo, aquele que se tornou o Cordeiro. Yom Kippur, os judeus creem que nesse dia, tudo aquilo que eles plantarem, eles irão colher 100 por 1, pois é o dia do perdão, eles creem nisso, o dia qual o Senhor Jesus irá abençoar as suas vidas mais do que qualquer outro dia, pois eles comemoram o dia da expiação de Cristo. Nós vemos, meus irmãos, nesta carta, que o apóstolo Pedro, ele diz que suportar de fato as provações com paciência é a maior qualidade que um cristão possa ter na sua vida espiritual. Nessa carta o apóstolo Pedro diz que
a bondade que nós devemos praticar é a maior prova de que Jesus Cristo habita nas nossas vidas. E também essa provação a qual o apóstolo Pedro coloca, ele nos ensina que a maior qualidade que nós podemos ter é continuarmos firmes diante de todas as provações. Então, nós vamos ver nesse texto qual é a missão impossível que o apóstolo Pedro enumera diante desse texto. A primeira, meus irmãos, que nós podemos ver é que jamais devemos retribuir o mal com o mal. Olha o que diz o versículo de número 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Seria de fato mesmo uma missão impossível não retribuir mal com mal? Seria fácil para você fazer ao contrário? Eu acredito que não. Eu acredito que não retribuir mal com mal é uma missão quase impossível, mas que como cristãos, que nós podemos fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O que a carne quer? O que é mais fácil ser feito? Retribuir mal com mal. É claro, isso é óbvio, né? É latente aos nossos olhos. É muito mais fácil retribuir mal com mal do que mal com bem. É muito mais difícil retribuir mal com bem. E é muito mais fácil retribuir mal com mal. Mas nós vemos o apóstolo Pedro aqui nesse texto, ele afirmando para nós que nós devemos retribuir mal com bem. Ajudar quem nos faz o mal. Dar amor, dar carinho para quem nos faz o mal. E o apóstolo Pedro nos ensina isso através da sua palavra. Para alguns, meus irmãos, isso é uma missão impossível. Retribuir mal com bem. Mas nós que somos cristãos, nascidos através de Cristo Jesus, devemos fazer sempre ao contrário. O mundo, ele nos ensina de uma forma totalmente diferente. O mundo nos ensina que nós devemos retribuir, sim, o mal com o mal. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. E por isso que eu disse por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, uma missão quase impossível. Porque nem sempre todos conseguirão fazer isso de fato. Mas essa é uma ululante vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós retribuímos o mal com o bem, nós vemos a expiação de Cristo nas nossas vidas. Nós vemos que tudo aquilo que o Senhor fez por nós, todo o sacrifício que Ele construiu, nós vemos que isso não foi em vão quando nós retribuímos mal com o bem. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Em segundo lugar, qual seria outra missão quase impossível?
segundo texto que nós acabamos de ler, da carta do apóstolo Pedro, ele diz que refrear a língua do mal seria outra missão quase impossível. Olha o que diz o versículo de número 10, diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da maldade. Olha o segredo do sucesso. Olha o segredo do sucesso que o apóstolo Pedro acaba de falar para nós nesta manhã. Que nós devemos guardar a nossa língua do mal. E guardar a nossa língua do mal vai muito mais além, porque muitas vezes nós não falamos, mas pensamos. Então o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos blindar de uma tal forma qual o nosso pensamento possa estar guardado em Deus, em Cristo Jesus. Guarda a sua língua do mal. Como é difícil guardar a língua do mal. Como é difícil não falar daquele que nos aborrece. Como é difícil não falar daqueles que muitas vezes nos desafiam, muitas vezes nos traz tristezas, indagações, indignações. Como não falar mal desses? Como não falar mal daqueles que nos perturbam? Como não falar mal desses? Uma missão quase impossível, mas um desejo de Cristo para as nossas vidas. Então, meus irmãos, olha que lindo esse texto. No versículo 10 ele está dizendo assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, é o que o texto está dizendo, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Está aí outra coisa tão inóspita para as nossas vidas: falsidade. Um dia desse eu vi uma frase no Instagram de uma parente minha, que ela dizia assim: se nós soubéssemos o que as pessoas dizem na nossa ausência, jamais nós iríamos rir para elas. Achei aquilo tão banal, meus irmãos, a ponto que eu falei: eu não vou nem falar mais com essa menina, viu? Porque, né? Mas nós devemos continuar fazendo a vontade de Deus, sendo simpático, sendo agradável, sendo uma pessoa boa, né? Não importa o que as pessoas falam a nosso respeito na nossa ausência, isso não importa. A palavra de Deus diz que quem nos justifica por nós é o nosso Deus, e nós iremos dar conta da palavra que sai da nossa boca. Então não fique pensando que você pode ficar falando ao léu aí o que pensa, o que não pensa, o que você sabe, o que você não sabe. Fica pensando que as suas palavras serão lançadas ao vento, né? E você não dará conta delas. Você dará conta delas sim. Portanto, presta muita atenção daquilo que você fala dos outros, daquilo que você diz, pois o texto nos ensina nesta manhã que nós devemos refrear a nossa língua do mal e dos lábios de falsidade. Se queremos de fato dias felizes sobre essa terra, devemos prestar muita atenção a respeito daquilo que nós falamos.
Missão quase impossível? Sim, mas não impossível. Se queremos de fato as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, nossa língua tem sido instrumento de Satanás. E Deus não se alegra disso. Havia na época de Jesus um sábio rabino chamado Hillel, e ele dizia, e ele tinha a estratégia de ensinar uma regra chamada a regra de Hillel. E Jesus, em algum momento, ele usava essas regras. De uma boca não pode sair água doce e água amarga. Nós não podemos em algum momento abençoar e em outro momento amaldiçoar. Que a nossa língua seja instrumento do Senhor e jamais instrumento de Satanás. Amém. Terceiro lugar, meus irmãos, qual é a terceira missão quase impossível? Afasta-se do mal e faça o bem. Olha o que diz o versículo de número 11. Olha o que Pedro aqui, ele enfatiza nesse texto. Olha a apologia que ele faz a esse texto. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Nesse versículo, o apóstolo Pedro nos ensina que nós devemos buscar a paz como alguém que busca um prato de comida. O apóstolo Pedro nos ensina que nós devemos buscar a paz como uma coisa melhor nesse mundo. Busque a paz com perseverança e afasta-se do mal. Ao contrário, alguns gostam, muitas vezes, de se aproximar do mal. O apóstolo Pedro diz na sua palavra que nós devemos buscar o bem. Buscar o bem. Perseverar para termos o bem. É isso que o apóstolo Pedro nos ensina desta manhã. Quando nós nos afastamos do mal, nós nos aproximamos do bem. E devemos perseverar buscando o bem, buscando a bondade, buscando o amor. A palavra do Senhor diz que ninguém verá a Ele se de fato nós não tivermos o amor. Porque Deus, Ele é amor. E esse amor é um dos atributos absolutos ou comunicáveis de Deus. É o amor. Não é? Por quê? Porque Deus é amor e Ele partilha deste amor para conosco. Nós temos este amor porque nós temos Deus. Ele partilhou, Ele partilha deste amor para com os seus filhos. Então, que nós, servos de Deus, possamos a cada dia buscar o bem. A palavra bem no grego, e uma mensagem minha não pode ficar sem uma palavra do grego, né? Essa palavra bem, ela se adequa ao feliz, né? Isso não é um estilo de vida, mas é uma razão de viver, né? É o agaton. Então que nós, como servos de Deus, tanto no latim como no grego é a mesma palavra, então isso não é para nós nos adequarmos, né? Não é só um estilo de vida, mas uma razão de viver. Que a nossa razão de viver seja de fato fazer o bem. É isso que Deus quer das nossas vidas.
procuramos a cada dia fazer o bem. Então, quero enumerar novamente estas missões quase impossíveis, mas que nós, pela misericórdia de Deus, nós podemos sim fazer. Primeira dela, retribuamos o mal com o bem. Segundo, nós possamos refrear a nossa língua do mal. E terceiro, que nós possamos afastar-nos do mal e fazer o bem. E eu quero encerrar esta mensagem com uma frase do grande pastor luterano Martin Luther King. E aquele grande homem de Deus, ele disse uma frase muito interessante: eu decidi ficar com o amor, porque o ódio é um fardo muito grande a ser carregado. Que nós, como o pastor King, possamos a cada dia decidir ficar com amor, porque o ódio é um fardo muito grande para ser carregado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que aquilo que é impossível para o mundo, que seja possível para aqueles que servem ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nesta manhã pela tua palavra, Senhor. Palavra essa que nesta manhã nos ensina, ó Pai, que nada é impossível para aquele que crê. Que as nossas vidas, ó Pai, nesses dias tão difíceis, que sejam para servir o próximo, para olhar para o próximo. É o legado que a tua igreja, que as nossas vidas irão deixar quando tudo isso acabar. Que o amor, que a fé, que a esperança possa ser o legado que eu, que você possa deixar nesses dias tão turbulentos, mas dias esses que têm nos aproximado tanto do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos ajudar a cada dia a parecer mais com o teu Filho. Amém. Que nós possamos, Pai, viver aquilo que nós pregamos, e aquilo que nós pregamos, que nós possamos viver também. Amém. Que essa seja a tua palavra sempre nas nossas vidas. Esses dias têm sido dias reveladores, onde aquele que ama tem demonstrado seu amor. Aquele que faz o bem tem mostrado a sua bondade. Mas tem sido ao contrário também. Aquele que não tem amor tem mostrado que não tem amor nenhum. E aquele que nunca gostou de fazer o bem não é bondoso. Esses dias têm mostrado de fato quem somos nós. Mas que em nome de Jesus nós possamos ter um coração igual ao teu. Em nome de Jesus. O Ministério de Louvor tem a palavra. Ok? Quero agradecer pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos irmãos que estão aqui conosco nesta manhã, né? Os irmãos possam estar orando por esses irmãos, né? Que têm se colocado aí na brecha, que têm enfrentado aí a pandemia, para que de fato a palavra chegue até a sua casa. Tá bom? Então os irmãos estarão cantando nesse momento.
Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações seja com você, meu querido irmão, hoje e para